A palavra depois se tornou carne e habitou entre nós. Mas naquele momento estava o Pai, a palavra e o Espírito juntos para tomar a maior decisão que Deus já tomou em toda a sua autoexistência. Durante toda a sua autoexistência. Deus. Eu comecei essa live hoje fazendo a seguinte pergunta. Quem aqui, vê aí, me responde aí, vê o que você acha disso. Quem aqui, na hora de orar, na hora do desespero, já ficou na dúvida a quem recorrer, né? Sabendo-se que a depender da sua escolha, você pode ter ou não ter resposta das suas orações. Por exemplo, eu vou pedir a quem? Ao Pai? Eu vou pedir ao Pai em nome do Filho, vou pedir ao Filho pelo Pai, vou pedir ao Espírito Santo, porque é meu ajudador, que foi enviado pelo Filho, mas que procede do Pai. Bom, para quem eu vou pedir? A quem eu vou recorrer, né? Eu tenho um amigo meu que ele diz, rapaz, na hora do aperto a gente fica pensando, quem eu tenho que orar quem? A Deus em nome de Jesus? Eu tenho que pedir a Jesus para que o Pai me atenda? Eu tenho que pedir o Espírito Santo que foi enviado por Jesus? Bom, a quem eu vou recorrer? E ele dizendo, eu fico nessa dúvida, no final das contas eu peço para os três, que aí resolve o meu problema. Pai, Filho e Espírito Santo, pelo amor de Deus, me acorde, me socorre aqui, né? O problema é que se na hora do aperto não der tempo você gritar os três nomes ao mesmo tempo, aí você está realmente enrolado, né? Me responda aí, você já passou por essa situação? Você já passou por uma situação de ter que se relacionar, fazer uma oração com Deus e de repente você não sabe a quem recorrer? Né? Aqui a gente está dizendo, eu peço o Pai em nome de Jesus. Mas às vezes Jesus diz também, você tem que pedir em meu nome, você tem que declarar, ordenar que Jesus, eu mesmo farei, né? Então, às vezes a gente se confunde mesmo, né? Não entender essa personalidade de Deus, às vezes, faz com que a gente realmente se perca na condição do nosso relacionamento, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já. Então, Isaías, capítulo 1, verso 3, nós até já lemos esse texto aqui outrora, ele diz o seguinte, Isaías, capítulo 1, verso 3, até mesmo o boi conhece o seu dono, e o jumento reconhece o cuidado do seu senhor. Mas Israel não conhece seu senhor, meu povo não reconhece meu cuidado com ele. Como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos dos corruptos que rejeitaram o Senhor. Desprezam o Senhor de Israel e deram as costas para ele. Veja, não conhecer o seu Deus é desprezá-lo. Não conhecer o seu Deus é dar as costas para ele. A gente, né, normalmente carrega um estigma de só procurar Deus na hora da dificuldade do aperto. E eu vou dizer, Deus não tem problema de como é que eu vou dizer, autoafirmação. Deus não tem problema com isso. Deus, ele é seguro, ele sabe quem ele não tem dificuldade. Então, se você o procura no meio só das suas dificuldades, mas na hora da sua alegria, da sua bonança, você não está nem aí para Deus, Deus não vai ficar chateado, porque Deus não tem problema de personalidade nesse sentido. Mas eu tenho certeza que ele não criou você só para ter relacionamento na hora da necessidade, né? Eu já dei esse exemplo aqui outro dia, e é bem curioso, porque o Pedro, que está aqui nos assistindo, nos ouvindo aqui também, nos acompanhando, Pedro disse algo interessante. Outro dia eu dei o exemplo aqui, eu falei, olha, eu tenho 2 filhos, né? Na verdade, tenho 4. Mas 2 deles, os 2 menores, um tem 4 anos e o outro tem 6 anos, né? O de 4 anos chama-se Isaac, e o de 6 anos chama Daniel. E Daniel, ele passa o dia inteiro por mim, se ele passar 10 vezes, 20 vezes, 15 vezes, não importa. Ele diz, oi pai, oi pai, oi pai, oi pai. Oi pai, oi pai, ele me vê, me abraça e diz, oi pai, ei pai, oi pai. E ontem mesmo, eu tinha acabado de chegar do Rema, né, cansado, tinha acabado da aula, e fui entrando dentro de casa mais rápido já, me preparando para a sua live aqui exclusiva, para estar com você exclusivamente, né, me preparando isso, já fui entrando, e ele chegou, eu dei um abraço, fiz, ei filho, dei um beijo, e aí ele subiu, correndo as escadas, eu fiquei ali pela porta da cozinha, coloquei um café quentinho, fiquei tomando aquele café e olhando aquilo que eu tinha que falar daqui a pouco, e aí passando, ele passou do lado e fez, oi pai, e eu não respondi, ele passou, aí ele voltou e fez, oi pai, e eu continuei olhando a Bíblia, e ele parou na minha frente e fez, oi pai, e eu disse, oi Nan, tá bom meu filho? Ele fez, tô bem pai, ele disse, tá bom, aí ele foi embora. Então enquanto eu não respondi, ele não parou de dizer oi pai, né? Às vezes a gente ora, e a gente já aprendeu aqui que oração é relacionamento, é comunicação com Deus, né?
Oração não tem nada a ver com aquele formato religioso que a gente põe na nossa mente. Oração é relacionamento, é conversa, né? É diálogo com Deus. E às vezes a gente ora numa expectativa de ser ouvido, né? A gente ora, eu vou orar até Deus me ouvir. Deixa eu te dizer, Deus te ouviu no primeiro momento que você orou, né? Mas não ore na expectativa até ser ouvido por Deus. Mas ore, faça como Daniel, ore na expectativa de Deus, de você ouvir a Deus, né? Não ore na expectativa de ser ouvido, mas de ouvir a Deus. Eu vou orar, não até Deus me ouvir, mas até eu ouvir a Deus. Daniel parou na minha frente e ficou, oi pai, quando você não me respondeu, não saiu daqui, oi pai, oi pai, oi pai. E por fim eu disse, oi Dan, tudo bem meu filho? Você é uma grande bênção, né? Então, esse é o estilo de vida Daniel, né? Estilo de vida Daniel. Já o Isaac, irmão, o bicho é sem vergonha, né? Eu cheguei para ele e fiz, Isaac, ele só vem me procurar quando ele quer alguma coisa. Quando ele está querendo alguma coisa, ele me abraça, ele me beija, ele me cheira, né? E Pedro chegou para ele e disse, Isaac, você só procura o papai quando você quer alguma coisa, né? E ele disse, é assim mesmo, viu Pedro? É desse jeito. Ele falou desse jeito, é desse jeito, né? Veja, eu não tenho problema, o meu amor é incondicional, tanto por um quanto por outro. Assim também é o amor de Deus por você. Mas olha, se a gente tem esse relacionamento afinado, né? Se a gente conhece o nosso Deus, se a gente conhece e entende o nosso Deus. E eu quero trazer essas coisas práticas aqui para você, pensar um pouco sobre o seu relacionamento com o seu pai, sobre o seu relacionamento com o seu Deus. Como você se relaciona com Deus, né? Independente das necessidades. Quando você acorda pela manhã e você diz, hoje eu estou no melhor dia da minha vida, eu não preciso de nada. Você se lembra de Deus, você só se lembra como desfrutar para você mesmo o seu dia. Bom, isso determina se você realmente orbita em torno do seu Criador ou em torno do seu próprio umbigo, ou em torno de você mesmo, né? E aí isso vai determinar uma outra coisa, bem importante. Veja, eu vou repetir isso aqui. Se você acorda pela manhã, né, num dia bom, num dia que você não está com dificuldade, que você não precisa de nada, você se lembra de Deus, você abre sua boca simplesmente pelo fato de estar vivo e agradecê-lo. Pai, obrigado. Pai, que bom que hoje eu tenho um dia tranquilo de paz. Porque tem gente que só busca a Deus no interesse mesmo, sabe? Quando precisa de algo, quando está necessitado de alguma coisa. E aí, isso determina se a tua vida gira em torno de Deus ou se gira em torno de você mesmo. E você usa Deus como muleta. E você usa Deus como banco particular. Ou se você usa Deus como uma ferramenta para resolver os teus problemas. Deus não quer ser a sua ferramenta para resolver problemas. Deus é seu pai. Deus quer ter relacionamento com você. Veja, eu sou o pai dos meus filhos. E eu resolvo os problemas dos meus filhos. Mas eu não quero ser um pai só para resolver problemas. Eu quero ser um pai. Já pensou se meus filhos na hora da alegria, na hora do aperto, pai me ajuda. Na hora da alegria que eles recebem algo, corre para outro. Para comemorar, para celebrar aquilo que se alcançou. Como você ficaria? Pensa um pouquinho sobre isso. Você sendo um pai, você sendo mãe. Se seu filho só corre para você na hora de resolver os problemas, mas na hora de celebrar as conquistas, ele corre para outra pessoa. Como você ficaria? Qual seria a sua reação em relação ao seu filho? Né? Então veja, isso só demonstra se a gente usa Deus só para resolver os nossos problemas, só na hora da dificuldade, se é só nessa hora que a gente sabe recorrer, isso vai nos mostrar ou apontar para nós uma coisa, de que nós estamos orbitando em torno de nós mesmos. Nós não estamos vivendo em torno de Deus. A gente está rodando em torno de nós mesmos e Deus está fora da nossa órbita, a quem nós estende a mão e busca quando a gente quer. Mas olha, isso vai levar você ao entendimento de uma outra coisa. Qual que é essa outra coisa, pastor? É que se eu estou orbitando em torno de mim mesmo e não em torno de Deus, sabendo-se que foi Deus quem me criou, e se Ele me criou para alguma coisa. Veja, se eu sou criado, se eu sou parte da criação, né? Se eu fui criado por Deus, Ele que me criou para algo. E não para mim mesmo. Então eu deveria orbitar ou girar em torno daquele que me criou, porque ele sabe qual é o propósito da sua criação. Mas quando eu estou só girando em torno de mim mesmo, isso mostra que eu estou perdido.
que eu não sei quem é o meu Criador, que eu não tenho ideia de como eu deveria viver. Está entendendo isso? Então mostra que por mais que eu ache que eu estou bem, eu estou perdido. Veja, o que é alguém perdido? É alguém sem propósito. Se você não entende Deus como centro da tua vida, você não tem propósito existencial. Você não tem motivo nem razão. Você está apenas, como Paulo disse, vivendo para uma esperança terrena. E se toda a nossa esperança estiver nessa terra, pega essa frase que o apóstolo Paulo diz. Ele diz, se toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa estiver para uma vida terrena, para essa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, comamos e bebamos, porque de certo morreremos. Não faz sentido. Mas a gente sabe que a vida não é só essa terra. A gente sabe que a vida não é só isso. Nós somos seres espirituais, nós já aprendemos isso no início. Nós somos seres espirituais eternos. E se a gente não orbitar em torno desse Deus eterno que nos criou, imagina, você passa uma vida toda alheio a Ele e quando você morrer, você quer viver com Ele? Como assim? Como assim? Como assim? Eu passo uma vida alheio a Deus, sabendo que quando eu vou, na expectativa de quando eu sair dessa vida para a eternidade, eu vou viver com Ele, na expectativa. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Né? Infelizmente. Então nós precisamos nos voltar ao conhecimento de Deus e cada dia nos afinar mais e mais nisso, para que a nossa vida se conecte nele. Sabe, quando nós olhamos para Jesus, Jesus é o nosso modelo maior. Eu não sei se você consegue enxergar, mas tem gente que acha que a vida de Jesus era chata aqui na Terra. Eu acho que Jesus era o cara mais divertido que já existiu. Eu, particularmente, acho que Jesus era o cara mais incrível e divertido que já existiu. Até porque ninguém gosta de andar com gente chata. Ninguém anda com gente chata. E você não vai ver Jesus andando sozinho em nenhum momento. Os discípulos que andavam com João Batista, que devia ser um cara incrível também, os próprios discípulos que andavam com João Batista viraram para ele e disseram, cara, deixa eu ir atrás desse cara aí, velho. Esse cara é muito mais legal. Né? E abrem mão de andar com João Batista para andar com Jesus. E João Batista disse, cara, vai, porque convém mesmo que eu diminua e ele cresça. E eles vão atrás de Jesus e chega e diz, Senhor, onde tu estás? Ele disse, vem, se quiser ver, vem me segue. E os caras não deixaram de seguir mais. Quem anda atrás de gente chata? Quem anda atrás de gente ranzinza? Quem anda atrás de gente aborrecida? Ninguém. Jesus era o cara, Jesus era divertido, Jesus era inteligente, Jesus era perspicaz, Jesus tinha as respostas certas. Jesus tinha, irmãos, tudo o que as pessoas precisavam, em que podiam completá-las. As testemunhas, segundo Flávio José, um dos maiores historiadores judeus, ele descreve que as pessoas que tiveram encontros pessoais com Jesus, que descrevem a pessoa de Jesus, diz que olhar para Jesus era como olhar para dois poços de amor, para os olhos de Jesus. Sabe a pessoa que você olha e quer estar perto? Agora, sabe o que é que mais me deixa curioso com isso tudo? É que se Jesus era assim, ele não era assim por si mesmo. Ele não era assim por si mesmo. Ele dizia, eu estou fazendo a vontade daquele que me enviou, eu não faço nada de mim mesmo. É o Pai que está em mim, que está fazendo a sua obra. É o Pai que está em mim, que me leva a agir dessa maneira. Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu só falo o que eu ouço o Pai falar. Então veja, quando a gente pensa no Deus Pai, ele é realmente tudo isso que Jesus diz. Ele não é o cara chato, ele não é o cara ranzinza. É que a gente pôs na cabeça, a gente põe na nossa cabeça, e isso é culpa do diabo, você pode ter certeza disso. Ele é que é mentiroso, ele é que cria essas ilusões de que Deus é um cara ranzinza, que Deus é um cara chato, assentado-se no trono, pronto esperando você errar para te corrigir, pronto para você errar, para te dar uma raiada na cabeça. Mas quando a gente vê Jesus, a gente vê um cara completamente diferente, distinto disso. E ele, na sua narrativa, deixa claro que ele só está apenas representando alguém que com certeza é ainda mais legal que ele. Como o jovem rico que chega para Jesus e diz, bom mestre. Ele diz, que bom o quê, rapaz? Que bom o quê? Por que me chamas de bom? Bom é meu pai. Veja, se Jesus é esse cara legal, velho,
e diz que bom é o Pai. Imagina esse relacionamento com o Pai. Imagina esse relacionamento com Deus. E que a gente deixa de usufruir por falta de conhecimento. E que a gente deixa de cultivar por falta de entendimento. Como eu já falei aqui outro dia, tem gente até que imagina que Deus é o policial ruim e Jesus é o policial bom na trama bíblica. Que Deus vem, o Pai bota a doença para Jesus curar, para poder elevar a moral de Jesus. Tem gente que pensa assim, acredita assim. Né? Tem gente que acredita que Deus só se converteu por causa de Jesus. Né? Quando Jesus torna claro que não, que ele é a expressão do Pai. Né? Então, dentro dessa perspectiva, nós precisamos conhecer cada dia mais o nosso Deus, conhecer cada dia mais o nosso Pai, né? Ter entendimento, entender um pouco mais sobre ele, nos aprofundar nisso. Né? Quando, o profeta Isaías, aliás, o profeta Oséias, ele diz que o povo se corrompe, o povo se perde, o povo perece, porque não conhece o seu Deus. Um povo que não conhece o seu Deus, ele perece, ele sucumbe, né? Infelizmente a gente vê hoje uma realidade no nosso país, né? E longe de mim querer falar sobre política aqui, tá bom? Eu não tô aqui falando de política, né? Eu não tô aqui falando de política, vou falar de novo, tá bom? Apesar de que a política é um assunto que deve ser tratado também pelos cristãos. Não politicagem, né? Não partidarismo, não é isso que eu tô falando, mas política. Veja, desde a década de 90, de uma maneira propositada, Deus foi tirado da nossa nação. De maneira propositada pela política. Talvez você nunca, que está me ouvindo hoje, nunca vai saber do que se trata o que eu vou dizer aqui, mas eu, em escola pública estadual, em escola pública municipal, que eu estudei tanto em uma quanto em outra, estudei escola pública a minha vida inteira, nós tínhamos oração de manhã, nós aprendíamos, nós tínhamos uma matéria chamada educação religiosa. Por quê? Porque se acredita que é importante para a sociedade uma base judaico-cristão. É importante o conhecimento de Deus. Por quê? Porque onde o povo não conhece Deus, o povo perece. Uma nação cujo Deus não é o Senhor, ela perece. Ela é destruída. E o povo não enxerga e acha que está votando em político. Né? Você está votando em homens e deixando de olhar para as ideologias que estão sendo implantadas muitas vezes dentro da nossa nação. E você está defendendo político. E você está defendendo posição política. A forma disso ou daquilo. Quando, na verdade, as pessoas querem destruir a base fundamental, né, de qualquer sociedade, que é a família constituída por meio da Bíblia. De onde surgiu a ideia de família? Bíblia. Né? Eles querem introduzir, já introduziram no nosso país, um marxismo cultural terrível, onde o foco principal é destruir a família. Onde o foco principal é destruir a família, porque eles acreditam que aonde a família é forte, o governo não tem poder. Aí a gente tem que se dobrar ao governo pela família. Não pode, está errado. E o que é isso? Falta de conhecimento de Deus. Pensa nisso. Não, pastor, o senhor tem que separar isso. Não, não tem que separar não, senhor. É a tua falta de capacidade de entendimento de quem é Deus que te leva a uma irracionalidade política ao ponto de defender homens e permitir que os ideais se alojem. Deixa eu dizer, os homens morrem e as ideias se perpetuam. Os homens morrem e as ideias se perpetuam. E eu vou te dizer, não tem nada mais forte e mais poderoso do que uma ideia. Aleluia. Então veja, a gente vive hoje uma guerra no nosso país contra as ideologias que são nocivas à família, que visam destruir isso. E todas elas começam por destruir a fé cristã. E nós não conhecemos o nosso Deus. Nós precisamos começar, pelo menos, pelo conhecimento do nosso Deus, a quem nós dizemos que amamos, a quem que nós dizemos que adoramos. Então veja, a gente olha para a palavra, por exemplo, e a gente vê que Deus é trino. Existe uma trindade divina. Existe uma trindade divina. Deus é trino.
Agora eu pergunto, o que significa a trindade divina? Aí as pessoas dizem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim, mas como se explica a trindade divina? Você sabe explicar como é que Deus, sendo único, pode ser três pessoas? A gente sabe. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos alimentando mais uma cultura ideológica do mundo de que as escrituras sagradas a qual nós dizemos que nos submetemos a ela. Afirmamos que nos submetemos a ela. Aleluia. A Fabiana disse, é o exemplo da água em 3 estados. Bom, não é bem isso não. Mas enfim, veja, quando a gente fala da trindade, por exemplo, só um exemplo da trindade, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes a palavra trindade aparece na Bíblia? Quem pode me dizer? Vamos fazer uma pergunta aí, uma enquete, um quiz. Enquanto Pedro Pacífico vai ali buscar um pouquinho de água para mim, porque a minha água acabou, me responde aí, quantas vezes a palavra trindade, e não vale pesquisar não, tá? Não vale pesquisar agora não. Eu quero saber se você realmente conhece o seu Deus. Quantas vezes a palavra trindade aparece na Bíblia? Quem pode me responder? Fala aí comigo. Aí, graças a Deus está todo mundo me respondendo. Todo mundo dizendo nenhuma. Pois é, nenhuma vez. E como é que a gente diz que existe uma trindade? Então me responde, já que é nenhuma, por que então que nós afirmamos existir uma trindade divina? Hein? Por que nós afirmamos categoricamente existir uma trindade? Eu preciso da razão da minha fé. Eu preciso realmente dar razão da minha fé. Quem pode me dizer? Quem vai me dizer como é que a gente afirma? É porque as escrituras evidenciam isso, né? As escrituras mostram com clareza o Pai, hoje, o Filho e o Espírito Santo em sua narrativa bíblica. Torna-se evidente, mas não existe nenhuma vez sequer, né, a palavra trindade. Mas isso não quer dizer que não seja uma doutrina bíblica neotestamentária, do qual se torne claro e evidente. Agora, ainda assim, nós somos monoteístas. Nós somos as pessoas que acreditam em um único Deus, ainda que esse Deus seja manifesto em 3 pessoas, né? Existem, obviamente, várias maneiras de se exemplificar a trindade. Uma delas é através de um raio do sol, que se divide em três partes, né? O que é visível, o que é reflexível, o que emana calor, né? A parte invisível, a parte visível, a parte de calor, que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Mas também eu gosto de dar um exemplo muito simples, que eu acho que esse evidencia-se muito mais claramente, é que o Brasil tem apenas um governo, o governo brasileiro. O governo brasileiro é um só. O governo é um só, mas ele se divide em 3 pessoas. O executivo, o legislativo e o judiciário. São 3 pessoas distintas, mas é um governo. É um governo só, né? Ao contrário do Brasil, esses 3 poderes, vamos botar dessa maneira, trabalham em união, em conjunto, em uma mesma perspectiva, né? Ou com o mesmo propósito. Todos eles interagem entre si, cada um na sua parte, mas com os mesmos objetivos e propósitos. Então veja, quando nós olhamos para o governo trino de Deus, a gente vai ver realmente expresso isso, o Pai, né? Que é responsável pela criação, mesmo que tanto a palavra, que é o Filho hoje, quanto o Espírito tenham cooperado com o Pai na criação, mas ele tem a preeminência da criação, o Pai. Nós temos o Filho, que tem a preeminência da redenção, ainda que o Pai e o Espírito tenham cooperado com ele. E nós temos o Espírito Santo, que tem a preeminência da santificação, ainda que o Pai e o Filho cooperem com ele.
Então vamos ver, vamos falar isso de novo, que isso é uma informação importante. A gente vê o Pai, que tem a preeminência da criação, ainda que a gente veja a palavra, e Deus disse, e o Espírito pairava sobre a face das águas, cooperando com a criação. A gente vê o Filho, que tem a preeminência da redenção, ainda que o Pai o tenha enviado para a cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E o Espírito Santo, que foi no primeiro dia daquela semana quem ressuscitou a Cristo. E nós temos o Espírito Santo, que tem a preeminência da santificação. Ainda que o Pai e o Filho cooperem com ele. Porque Jesus vai voltar para nos resgatar e Deus nos glorificará, né? Revestirá nosso corpo em glória. Então são três pessoas distintas trabalhando como um Deus. Deus é um, mas ao mesmo tempo são três pessoas. E cada um trabalhando, de fato, dentro dessa perspectiva. E ainda diz, mas isso é uma cogitação. Onde é que fica claro que existe uma trindade? Onde é que fica claro que existe uma cooperação? Veja, desde Gênesis, capítulo 1, verso 3. Desde o Gênesis, eu vou abrir para você. Aleluia. Desde o Gênesis, quando a palavra Deus aparece pela primeira vez, no capítulo 1, no versículo 1 ainda, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou ainda em Gênesis 1, 26, quando diz, também disse Deus. A palavra Deus aí, nesse texto especificamente, também disse Deus, é a palavra Elohim. Elohim. Também disse Elohim, quando ele disse, façamos pois o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E também no princípio criou Deus, a palavra Elohim. O que significa a palavra Elohim? Quando nós abrimos, eu tenho uma Bíblia aqui, você deve ficar curioso como é que eu sei essas coisas. Deixa eu mostrar aqui. E você pega aí, ó. Tá vendo? Ó, a palavra Elohim. Pegou aí? Deu para ver? Essa minha Bíblia, quando eu toco na palavra, ela me dá o significado no hebraico, tá vendo? Ela traz lá, Elohim. Viu? Pegou aí? Elohim. Aí ela diz, Elohim é o plural de uma outra palavra. Veja, já começa por isso. Quando ele diz, então disse Elohim, também disse Elohim, a palavra Elohim, segundo o dicionário hebraico, é um plural, Elohim, é o plural de uma outra palavra. Qual é essa outra palavra? É essa aqui. Elohim é o plural dessa palavra. Dá para ver aí? Vê se você consegue enxergar. Conseguiu enxergar? Pois bem. Ele disse Elohim é o plural. Está invertido, né? Imagino. Mas Elohim é o plural da palavra Eloá. Eloá é a palavra singular. O que é singular e o que é plural? É óbvio que você sabe, né? Mas só para a gente entender aqui. Elohim, Eloá é uma palavra singular. Elohim é o plural do singular. O que é plural? Fala aí comigo. Responde para mim, o que é plural? O que é o plural de algo? É quando existe um só ou quando existe mais de um? Responde para mim, o que é plural? Quem pode me responder aí? Mais de um. A Jaqueline falou. Jaqueline Dias. Ela disse, quando é mais de um. Veja, eu estou sendo bem didático para você entender como Deus ele quer se mostrar, ele quer se tornar conhecido. Diz assim, então disse Elohim. Aí eu vou lá em Elohim, descobri o que é Elohim. E a Bíblia diz que Elohim é uma palavra plural de outra palavra, que é a palavra Eloá. E eu chego em Eloá e digo, o que é Eloá? Eloá significa
Deus. Eloá significa Deus. Bom, se Eloá significa Deus, qual é o plural de Eloá, que é Elohim? Qual seria? Veja, eu quero que você me responda. Se Eloá é traduzido por Deus, Elohim é o plural de Eloá. Como eu traduziria Elohim? Pronto, a Alessandra colocou deuses. É exatamente isso. Seria isso. Só que a nossa tradução está assim: também disse Deus. Também disse Deus, mesmo sendo Elohim. Se a gente colocasse deuses, ficar também disse deuses, estaria errado gramaticalmente, estaria errado teologicamente, porque Deus é um, ainda que ele seja plural. Deus é um Deus plural. Deus é um Deus que se manifesta em três pessoas distintas. Por isso ele diz, também disse Deus, ou também disse Elohim, também disse a Trindade, é isso que ele está dizendo. Então, também disse aqueles que estão juntos, também disse Deus. Agora, o mais curioso é que ele diz, também disse Deus, façamos. Ei, peraí, também disse Deus, façamos? Não seria também disse Deus, farei? Pedro Pacífico, cadê minha água? Não deveria estar escrito, também disse Deus, farei? No entanto, ele traz, também disse Deus, façamos. E isso demonstra que já na criação, a Trindade estava envolvida. Ainda que, naquele momento ali, estava ali o Pai, a Palavra e o Espírito. A Palavra depois se tornou carne e habitou entre nós. Mas naquele momento estava o Pai, a Palavra e o Espírito juntos para tomar a maior decisão que Deus já tomou em toda a sua autoexistência. Durante toda a sua autoexistência. Qual é essa decisão? Criar uma família. Deus não ficou isolado no Pai, nem no Filho, ou a Palavra, e nem no Espírito, quando criou a mim e a você. Foi a coisa mais importante que Deus já tomou decisão, já criou, e Ele, então, juntos, diz, façamos, pois. A palavra façamos nos impulsiona a pensar, vamos planejar como vamos fazer. Façamos, pois. Chegou o grande momento de fazermos, pois. Façamos, pois. E aí, Deus decide então criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Um dos erros comuns que as pessoas acabam cometendo é porque o homem é constituído de três partes, espírito, alma e corpo, e por isso é um ser em três dimensões. As pessoas acreditam que Deus também é assim. Não. Deus é três pessoas distintas. Três pessoas completamente distintas. E é interessante porque isso fica bem claro. Agora, ainda que eles tenham equivalência juntos, cada um tem e sabe qual é o seu papel, de maneira a não criar ingerência entre um e outro. Você sabe o que é ingerência? Alguém sabe o que é ingerência aí? Enquanto eu procuro aqui, pode me dar uma resposta sobre o que é ingerência? Vai me falando aí o que é ingerência, que estou achando um texto aqui que eu quero te mostrar. Aleluia! Isaías, capítulo 46, verso de número 9. Muito bem. Isaías 46, verso 9. Aqui, achei.
Alguém falou aí, interferir na gerência alheia, exatamente. Então Deus não é ingerente. Cada um deles tem o seu papel. E a Bíblia torna claro isso. Por exemplo, o pai, 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, diz assim: mas quero que saiba de uma coisa, o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, mas o cabeça de Cristo é Deus. Veja, o cabeça de Cristo é o pai. O gerente de Cristo é Deus. Isso o torna maior do que o filho? Não. Não torna. De forma nenhuma. Cada um sabe qual é o seu papel. Assim como o pai teve preeminência na criação, o filho teve preeminência na redenção. A questão é gerencial, de organização, de controle, para que não haja bagunça. Deus é um Deus organizado. Nós é que criamos essa ideia de quem é maior. Você vai se lembrar que Jesus disse que no mundo, aqueles que estão em posição de autoridade, eles dominam sobre os que estão em sua liderança e ainda são considerados como benfeitores. Mas no reino de Deus é o contrário. No reino de Deus é o contrário. Quem é maior que sirva. Se você for colocar dentro do contexto geral, Deus foi quem mais serviu, o Pai. Né? Então, dentro desse contexto, ele é o cabeça de Cristo. Isso não o torna maior nem menor. Ele é Deus e Jesus é Deus. Igual. Né? Veja, o Filho se revela, ou tem como objetivo revelar o Pai. O Filho é a imagem visível do Deus invisível. É assim que a Bíblia trata. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai é quem o revelou. Isso o torna maior ou menor? Não. E o Espírito Santo, ele traz glória ao Filho. Diz assim: quando vier o Espírito da verdade, esse Espírito da verdade o conduzirá a toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque lhe contará tudo o que receber de mim. Veja, o Espírito Santo tem como testemunhar Cristo, glorificar Cristo. Agora, ele não chama a atenção para si, é engraçado. É o Espírito Santo o executor, mas ainda assim não chama a atenção para si mesmo. Ele aponta para Cristo, para a redenção. Isso torna menor? De jeito nenhum. Ele é Deus. Agora veja, a gente diz, se um dia eu pudesse ver Jesus, rapaz, e se eu tivesse com o Pai? E a gente ignora a presença de Deus, Espírito Santo, que habita dentro de nós, que tem a mesma equivalência de Jesus e do Pai. Mais uma vez, isso só mostra a nossa total ignorância sobre a Trindade divina, sobre quem Deus é, né? A gente diz, se eu tivesse um encontro com Deus, se Jesus aparecesse para mim. Mas o Espírito Santo, que é Deus, habita dentro de você e você não está nem aí às vezes, nem lembra que ele existe. Não é curioso isso? Isso mostra nosso total despreparo e falta de conhecimento sobre a importância de Deus e a sua trindade, né? Ou as manifestações de Deus em três pessoas distintas. O Espírito Santo, ele tem tanto poder quanto autoridade quanto Jesus. Aleluia. Você entende isso? Então vamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Para quê? Para que a gente possa usufruir do benefício de ter sempre, né, a comunhão plena com esse Deus maravilhoso que se revela como nosso Pai. Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai, né? É lógico que é nosso Pai. Então, louvado seja o nome de Jesus. Quem é esse Deus nosso Pai? Esse Deus nosso Pai é o Deus que criou os céus e a terra. Eu tenho boas experiências, né, com o Espírito Santo, né? Eu nunca tive o privilégio de ver Jesus literalmente. Já tive em alguns momentos o prazer de perceber a sua presença real, palpável comigo, me instruindo muitas vezes. Mas já tive experiências incríveis com o Espírito Santo. Experiências extraordinárias com o Espírito Santo.
de me conduzir. Eu vou contar uma coisa aqui, que é testemunho particular, pessoal meu, e você vai entender o que eu estou dizendo. E por favor, não use isso como doutrina. Isso é uma experiência minha. Tenha as suas próprias experiências. Cada um deve ter as suas próprias experiências, né? Veja, mas por exemplo, já aconteceu, eu vejo pessoas dizendo assim, eu passei 4, 5 dias orando para Deus me dar uma mensagem para pregar no domingo. Eu confesso para você que eu nunca tive essa experiência, não. Não é justo não, entendeu? Não é justo a gente ter que ficar orando. Eu penso, né? Enfim, eu tenho comunhão com o Espírito Santo o dia inteiro. Agora veja. Quando já aconteceu comigo, aqui mesmo, né? Bom, enfim, olha pra cá, gente. Às vezes, durante as lives aqui, passa a semana toda num assunto, ó, pegado. Tá, de manhã, de noite, de manhã, de noite, de manhã, de noite, dando aula no rema e muita coisa. E quando chegar no sábado à noite, irmãos, eu sabia que eu tinha que pregar no domingo de manhã. E tá exausto. Sabe o que é exausto? Exausto de pai. Eu gostaria muito agora de tirar aí 2 horas de oração em línguas, depois mais 2 horas de leitura bíblica e depois mais 2 horas de meditação para trazer aquela mensagem tão poderosa que esses pregadores que ficam 3, 4 dias orando para receber uma mensagem. Mas já são 00:30, quase 1h da manhã. Se eu tirar 2 horas para orar em língua, se eu tirar 2 horas para meditar, para leitura bíblica, e mais 2 horas para meditação, vai dar 7h da manhã e eu vou ter que levantar para tomar banho, para ir para a igreja que o culto começa às 9. Então eu não consigo. Isso eu falando com o pai, obviamente. Então, pai, é o seguinte, o senhor sabe, eu não estava brincando, eu não estava de maneira irresponsável negligenciando a tua obra. Então eu vou descansar, eu vou dormir. E o Senhor Espírito Santo vai me ajudar, porque eu não tenho a menor condição de parar aqui agora, nem por 10 minutos para ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia todo dia para me alimentar, eu não preciso ler a Bíblia para pregar. E aí, vou dormir descansado. Irmãos, não foi uma vez, não foram 2, não foram 3, foram dezenas, inúmeras vezes nessa jornada aí de décadas de ministério. Décadas não, né? Década. Uma década e pouca de ministério. E quando eu acordar pela manhã, a impressão que eu tive é que o Espírito Santo tinha sentado do lado da minha cama e disse assim, vai lá, anota aí. Eu vou te dar a mensagem que você precisa pregar. E não só me dá versículo, não. Me dá exemplos, contextos, ideias. E eu saí dali com aquilo, anotar e pregar e trazer a melhor mensagem da minha vida. E é bom que isso aconteça. Sabe por quê? Por que que isso é bom que aconteça? Porque se eu tivesse ficado 4, 5 dias orando, quando a mensagem terminasse e as pessoas disseram, pastor, que mensagem? Eu disse, claro, joelho, irmão. Fui eu que orei, fui eu que li, fui eu que estudei, fui eu que meditei, eu, em torno de mim mesmo, ó, em torno de mim mesmo. Mas quando isso acontece, as pessoas dizem, pastor, que palavra, eu sei porque sei que a graça está operando poderosamente na minha vida. Não tem nada a ver comigo, nada. É bom que isso aconteça, para ficar claro que não sou eu a pessoa inteligente aqui da história, para trazer para você uma live como essa, como hoje, que a gente pegou um versículo praticamente e já ficamos quase 1 hora conversando. Isso fica evidenciado que não tem nada a ver com méritos humanos, tem a ver com a graça bendita de Deus. É Ele. Deixa eu te dizer, desde que essas coisas começaram a acontecer, eu comecei a entender algo, eu comecei a viver de uma outra maneira, que eu não devo estudar para pregar, eu devo estudar para viver e pregar a minha própria vida. Eu me alimento, eu busco a leitura bíblica diária para entender mais de Deus e por meio de Deus conhecer mais sobre mim. Deixa eu te dizer,
isso torna claro que tanto eu quanto você, qualquer um de vocês que aí estão, podem viver na mesma forma. Por quê? Porque somos iguais. Não é por mérito humano, é pela graça bendita do nosso Deus e Pai. É dessa maneira que nós realmente vivemos uma vida que vai agradar ao nosso Deus, ao nosso Pai. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Chegou o momento de nós abrirmos a nossa caixinha de minhocas nessa manhã gloriosa, né? Onde estamos falando sobre paternidade de Deus. Hoje à noite nós teremos a última live sobre esse assunto, onde eu vou falar um pouco mais sobre as características de Deus, falando sobre o Deus da criação, o Deus do sobrenatural, o Deus do amor, o Deus da vida, o Deus da salvação, o Deus Pai e o Deus da provisão. Então, Pedro Pacífico, abre a nossa caixinha de minhoca. É certo, então, levar adoração a eles separadamente, Pai, Criador, Filho, Salvador e Senhor. Sim, é importante. Veja, lembrando-se que, pastor, eu nunca adorei o Espírito Santo. Tá tudo bem, ele glorifica a Cristo. Você está adorando a Jesus, então o Pai recebe e o Filho recebe. Bom, eu nunca agradeci especificamente a Jesus pela redenção, só agradeço ao Pai pela criação. Tá tudo bem. Deus é um e ele recebe, né? Quando você adora a Deus, quando você exalta, quando você venera a Deus, você está venerando de certa forma a Trindade, né? Eles recebem entre si e eles não têm problema de autoafirmação, né? Pô, tô chateado, sabe por quê? Porque fulano orou, esqueceu de mim na oração, cara, falou do Pai e do Filho, ó. Logo eu, o Espírito Santo, que estou com ele todos os dias. Veja, lembrar-se da pessoa do Espírito Santo não é um benefício para o Espírito Santo, é um benefício para você. Deu para entender o que eu disse? Veja, não é por Deus. Deus é resolvido. Deus é completo. Deus é El Shaddai. El Shaddai significa aquele que é completo na circunferência de si mesmo. Deus não precisa de nada. Tem gente que diz que Deus nos criou porque ele queria ser adorado. Ele não queria, ele não precisava de nada. Ele nos criou porque nos ama. Entendeu? Deus não, ele precisava de alguém para adorar. Não, Deus não precisava de nada. Esquece essa bobagem de achar que Deus precisava de algum. Deus não precisava de nada. O Deus que não precisava de nada desejou ter uma família. Ponto. Ele não precisava de nada. Completo. Somos nós que precisamos conhecer dele. Mais dele. Somos nós que precisamos conhecer mais ou evidenciar mais a presença do Espírito em nós. Somos nós, não ele. O Espírito Santo é resolvido, tá tudo bem. Tá bom? Vamos para a próxima. Ter a mente de Cristo também pode me mostrar a mente de Deus como Pai sobre meu próximo? Veja, o que é ter a mente de Cristo? O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Como ele traz essa luz, a mente de Cristo? Onde ele traz isso, né? Esse ensino está onde? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Os Coríntios, Paulo pega pesado com eles e diz assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês são carnais demais, vocês só procuram conhecimento humano, pelo amor de Deus. Quando eu estive com vocês, Paulo falando, eu não fui com palavra de conhecimento humano, de sabedoria humana, não, né? E nem usamos de palavra de sabedoria humana para aparecer. E Paulo tinha muito conhecimento de palavra de sabedoria humana. Paulo conhecia humanamente muita coisa. Paulo era um poliglota. Paulo era um cara estudado, era um erudito, mas não usou de palavra de sabedoria humana. Ele diz, mas entre os maduros nós falamos da sabedoria divina. Uma sabedoria que vem da palavra, uma sabedoria que vem de Deus. A sabedoria divina é a sabedoria que vem pelo mesmo conhecimento de Deus. Agora veja, ele diz, essa sabedoria divina esteve oculto em outras eras, essa sabedoria divina esteve oculta em outras eras, onde nem mesmo os poderosos dessa era a compreenderam, porque se houvesse compreendido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória.
Então veja, a sabedoria que estava oculta mostrava a crucificação de Cristo e eles não compreenderam. Ele diz, como está escrito, aí ele vai citar um texto da Antiga Aliança, que na Antiga Aliança as pessoas dizem, rapaz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso estava sendo falado na Antiga Aliança. E era verdade. Na Antiga Aliança, os olhos não conseguiam ver, a mente não conseguia imaginar, os ouvidos não conseguiam ouvir o que Deus tinha preparado para nós. Quando Jesus vem, ele diz, mas o Espírito da verdade vai revelar essas coisas a vocês. Aí ele diz, mais, versículo 10 de 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2,10, ele diz, mas Deus nos revelou essas coisas que antes estavam ocultas, que são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Deus nos revelou por meio do Espírito Santo. Diz, porque o Espírito Santo conhece todas as coisas de Deus, as mais profundas em Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós recebemos o Espírito Santo, que é quem conhece os pensamentos ou a mente de Deus. Quem é que conhece a mente de Deus senão o Espírito Santo? Quem é que conhece a mente de Cristo senão o Espírito Santo? E onde esse Espírito Santo está que eu possa buscar o conhecimento de Cristo? Aonde esse Espírito Santo está para que eu possa buscar esse conhecimento, os pensamentos de Cristo? Aonde o Espírito Santo está? Me responde aí. Aonde esse Espírito Santo está? Está dentro de nós. Se tornou um Espírito com o meu Espírito. O Espírito Santo se uniu ao meu Espírito de tal maneira que já não tem segredo entre o Espírito Santo e o meu Espírito. Agora veja que curioso. Se o Espírito Santo é quem conhece a mente de Cristo, os pensamentos de Deus, e o meu Espírito conhece o Espírito Santo na sua totalidade, o meu Espírito conhece os pensamentos de Deus. Então, desde que o Espírito Santo habitou em nós, nós passamos a ter a mente de Cristo, ou os pensamentos de Cristo. O que é a mente de Cristo? O Espírito Santo em nós. E aí nós conhecemos os pensamentos de Deus. Próxima pergunta. Olá, pastor, bom dia. Me esclareça, por favor, por que o Senhor disse que a água em seus 3 estados não... Não o quê? Vê se tem o resto. Parou no não. Não tem a ver com a Trindade? Porque a água é a mesma. A água em 3 estados é a mesma água se manifestando em pessoas diferentes. A água é a água dura, aí ela derrete a mesma água líquida, ela evapora, é a mesma água que sobe. Deus não é a mesma pessoa, não. São 3 pessoas diferentes. Como é que tem a ver com a Trindade? Não faz sentido, não. Sim ou não? Sim. Deixa eu achar um negócio aqui interessante. Aqui. Eu achei um negócio interessante aqui. Não vai dar tempo não. Falta 1 minuto só. Então não tem nada a ver com água em 3 estados não, tá bom? Não tem nada a ver não. Veja. É conhecimento geral que todo raio de luz realmente se compõe de 3 raios. Um raio de luz é composto de 3 raios. Primeiro, o actínio, que é invisível. Segundo, o luminoso, que é visível. Terceiro, o calorífico, que produz calor, o qual se sente, mas não se vê. Onde há esses 3, ali há luz. Onde há luz, temos esses 3. João disse, Deus é luz. Deus, o Pai, é invisível, mas ele se tornou visível no Filho e opera no mundo por meio do Espírito, que é invisível, no entanto, é eficaz. Então, o raio de luz, ele expressa bem a Trindade. A água nos seus 3 estados, de jeito nenhum. Porque a água dos 3 estados é a mesma água, que ora está de um jeito, ora está de outro jeito, ora está de outro jeito. Deus não é assim. Enquanto Jesus está aqui, o Pai estava lá, ué. Não estava Jesus aqui e o céu ficou vazio. O Espírito Santo está em nós, Jesus está no céu. Então, não pode ser como a água em seus 3 estados, não. Tá bom? Bom, gente, ficamos por aqui e temos um encontro marcado às 23 horas. Um beijo no seu coração e até lá.